Graças a Deus, amados, por essa oportunidade. Lembramos que Jesus disse que está escrito na palavra que o Senhor sempre nos faz triunfar. Diz que nós somos mais do que vitoriosos. Diz que não há nada impossível para os que creem. Diz que o justo vive pela fé. Esse contato com Deus, irmãos, essa esperança em Deus, a fé em Deus é mais do que suficiente para a gente viver, para a gente prosseguir. Nós sabemos que temos uma morada eterna, temos a promessa de irmos para lá. Jesus disse que não nos deixaria órfãos. Jesus disse que voltaria para nos buscar. Jesus disse que estaria conosco todos os dias até a consumação dos séculos. Então, irmãos, essa é a nossa esperança, essa é a nossa vida. A nova aliança, Jesus trabalha muito com o homem, relacionando-se com o espiritual, com o Espírito. Jesus diz que todas as coisas são possíveis que crerem. Nossa salvação já é por aí, por esse caminho. E sempre estamos aí no homem espírito. O apóstolo Paulo, ele diz que até o próprio Jesus, antes dele se entregar por nós, antes da concretização do seu sacrifício por nós, os homens o viam muito por ele na carne, né? Graças a Deus por Jesus Cristo que se encarnou, deu a sua vida por nós. Creiamos nisso. Mas agora tratamos numa visão do Deus Espírito. Já diz a Bíblia que Deus é Espírito. Importa que seus adoradores o adorem em Espírito e em verdade. Nós vamos ler então a palavra, tá? A palavra de Deus é Espírito e é vida. Então, fazendo isso, nós estamos voltados para o Espírito. Demais coisas vão ser acrescentadas, né? Por Deus. Ele sabe, foi Deus, irmãos, quem nos deixou aqui no mundo. Não somos do mundo, Ele mesmo disse. Mas estava nos deixando do mundo. E a Bíblia diz que Ele pediu ao Pai para cuidar da gente, não deixar realmente que o mal viesse nos destruir, mas que havendo o mal, diz que era algo humano e ele daria o escape. Então Deus cuida da gente. Então vamos trabalhar, vamos ler a palavra, a gente espera crescer, aprender algo hoje à noite. Eu preciso, você precisa. Então, Lucas capítulo 18 diz assim: Jesus contou uma parábola e contou-lhes também uma parábola. Jesus vinha contando algumas parábolas. Ele chega nessa e diz isso. Então, ele contou também uma parábola sobre o dever de orar sempre e nunca desfalecer, nunca desanimar. Dizendo, havia numa cidade um certo juiz que nem a Deus temia, nem respeitava o homem. Havia também naquela cidade uma certa viúva ia ter com ele, dizendo, faz-me justiça contra o meu adversário. Por algum tempo não quis, mas depois disse consigo, ainda que não temo a Deus, nem respeito os homens, todavia como esta viúva me molesta, me importuna, hei de fazer-lhe justiça
para que, enfim, não volte e me importune muito. Disse o Senhor: ouvi o que diz o injusto juiz. Deus não fará justiça aos seus escolhidos, que clamam a Ele de dia e de noite, ainda que tardio para com eles? Digo-vos que depressa lhes fará justiça. Quando, porém, vier o Filho do Homem, porventura achará fé na terra? Amém. Então, fique aí com esse texto marcado e procurar já ter aprendido algo aí, mas depois a gente volta falando. Agora, eu quero ler ainda também em Mateus capítulo 7, e começando do versículo 7, Jesus também dá continuidade a umas instruções que ele vem dando. Ele diz assim: pedi e dá-se-vos-á, buscai e encontrareis, bater e abrir-se-vos-á. Porque aquele que pede recebe, o que busca encontra, é o que bate se abre. E qual de entre vós é o homem que, pedindo-lhe pão o seu filho, lhe dará uma pedra? Pedindo-lhe peixe, lhe dará uma serpente? Se vós, pois, sendo maus, sabeis dar boas coisas a vossos filhos, quanto mais vosso Pai, que está nos céus, dará bens aos que lhe pedirem? Pois bem, irmãos, então parece-me que esses textos, além de muito conhecido, de fácil entendimento. Então, vamos recordar alguma visão que Jesus quis ensinar aí para a multidão, quis ensinar aos seus discípulos. Ele diz que a oração é fundamental. Ele não diz bem nessas palavras, mas ele ensina algo sobre isso, né? Esse é algo tão precioso, é um tesouro tão glorioso, o orar. Estava pensando sobre isso, que quando eu oro, quando você ora, a gente está se desfazendo do egoísmo nosso, da visão que a gente pensa ser o tal, pensa que já tem tudo, pensa que está farto, etc, etc. E nós estamos, nesta hora, abdicando dessa visão e passando a visão para Deus, deixando Deus mover nossas vidas. Jesus, em certo lugar, ele disse que é para a gente se humilhar. Aquele que se humilha será exaltado. Estava lembrando dessa visão de oração, daquela oração que fez o fariseu e também a oração que fez o publicano. O fariseu não se despojou dessa visão do que ele era e achava que estava tudo muito bem, bem organizado. Por isso, ele se exaltou, né? E aí diz que ele não era como os demais homens, que ele não era mau, que jejuava 2 vezes por semana, dava o dízimo de tudo. E assim ele estava em pé, fazendo essa exaltação a ele mesmo, né? E Deus estava atento com a oração dele, né? Deus conhece o nosso coração.
E o outro que tinha descido ao templo na mesma ocasião, junto com ele, que a Bíblia diz que era um publicano, estava vendo aquela coisa, aquela exaltação do fariseu, ele ficou, sem dúvida, envergonhado e diz a Bíblia que ele não tinha coragem de nem se dirigir a Deus, mas batia no peito, dizendo: tenha misericórdia de mim, que sou um homem pecador. Tenha misericórdia de mim, Senhor. Então ele não disse assim muitas palavras, mas foram palavras poucas que também foram ouvidas por Deus. E a Bíblia diz que aquele homem que apenas clamava misericórdia foi por Deus justificado. Deus ouviu e o ajudou, o justificou. E aquele outro que estava nele mesmo, estava no seu ego, com o seu ego satisfeito por dizer tantas palavras, não foi justificado por Deus. Deus não se agradou daquelas coisas que ele mesmo já sabia. Pois bem, irmãos, então, voltando a falar aqui, essa oração que Deus está ensinando, eu creio, se trata desta visão. Quando eu preciso, quando vejo que uma coisa ou ela já por si se mostra impossível, mas Deus, que é bondoso, é misericordioso, Deus que tudo pode, nós transferimos para Ele, para Deus, buscamos em Deus a solução desse problema, solução da dificuldade. Não sei como está o meu coração, o seu coração. Necessidade nós temos muito, irmãos. Disso que a gente está vivendo, muita necessidade, muita necessidade. Não é só nós que sabemos disso, Deus sabe também. Mas, aqui nesse primeiro texto lido em Lucas 18, está entendendo, irmãos? Diz aqui o texto que é para a gente não se cansar de pedir, para a gente não esmorecer, ou, em outras palavras, essa é a visão correta. A gente não deixar de pedir a Deus. Não esmorecer. Aí ele conta essa parábola e ele diz: olhai para o que diz aí sobre o juiz injusto. Aquele juiz, por causa da importunação, da repetição, do tanto pedir, daquela viúva que queria que houvesse justiça a ela concernente ao seu inimigo. A Bíblia diz que aquele juiz, baseado no tanto pedir, aquele chama de importunação, tá, concedeu esse favor, ministrou justiça, decidiu que para ela não estar mais ali lhe importunando, ele ia resolver o caso dela. E aí a Bíblia resume dizendo que aquele injusto juiz, aquele homem sendo mau, e nós também às vezes mal, não negamos o favor, a justiça aos filhos, quanto mais, e nós somos terrenos, quanto mais o nosso Pai Celestial não concederá aquilo que lhe pedimos. E pedimos de dia e de noite, como diz a palavra. Então, irmão, aqui a orientação é não se cansar
não deixar de orar. Sei que a palavra de Deus diz que a carne milita contra o espírito, para que não façais o que quereis. Mas, irmão, essa oração não é uma questão só de saber que precisa orar, mas tem algo mais, tem o esforço, tem a decisão. De que a gente precisa? Nós precisamos, irmão. Precisamos. Então, vamos abdicar do orgulho, não atender a nossa carne, mas vamos orar, vamos orar. Jesus ensina, viu, irmãos, nesses textos em Mateus 7, que é para a gente pedir. Peça, 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 e Ele lhe dá. Pedi, dá-se-vos-á. Pedi, dá-se-vos-á. Buscai e achareis, e encontrareis. Bater e abrir-se-vos-á. Aí ele diz, porque o que pede, recebe. O que busca, encontra. E o que bate, a porta se abre, abrir-se-á. Então, irmãos, o conselho desta ocasião, conselho que este irmão, conselho que a Bíblia está nos dando a mim, dando a você, é esse. Olha, irmãos, se Jesus assim falou, isso não foi nem o apóstolo Paulo. Semelhantemente, Paulo fala, Pedro fala, a gente se humilhar diante da potente mão de Deus, e Ele, no seu tempo, nos exaltará. Então, irmãos, essa dependência de Deus é sabida desde a antiguidade, desde os nossos antepassados, e nos dias atuais continua. Nós precisamos depender de Deus. Eu preciso depender de Deus. Você precisa depender de Deus. E eu acho linda essa afirmação. Aqui nesse texto também tem algo que a gente precisa ressaltar. É quanto o pedido que está inserido na nossa oração. Contra aquilo que nós precisamos. Nós devemos pedir que estamos necessitando. A Bíblia diz que se a gente pedir um peixe, o Senhor não vai nos dar uma serpente, um escorpião. Não vai. O Senhor vai lhe dar, vai me dar exatamente aquilo que a gente estiver pedindo, né? Então, amado, é bom nós sabermos que o Senhor tem, no seu celeiro, tem, na sua gloriosa pessoa, tudo que você precisa, tudo que nós precisamos, tudo que eu preciso, Deus tem. E pode nos dar. Certa vez, um senhor, um cego, foi um aleijado, pediu algo para Jesus, e ele disse, Senhor, se tu quiseres, tu pode tornar-me limpo. Era caso um leproso, né? E Jesus disse, olha, quero ser limpo, fica limpo. Então tudo Jesus tem, mano. Jesus tem para o leproso, Jesus tem para o que está em Covid, está internado, está entubado, está em qualquer situação
Deus tem o que você precisa. Você percebe que está precisando de emprego, pode pedir a Deus. Diz que Deus não negará, por favor, aquele que me busca, aquele que pede dia e noite. Deus não fará justiça aos seus escolhidos, e a Bíblia diz que Ele, inclusive, faz com rapidez. O juiz demorou, né? Mas Deus não demora, Ele concede o seu favor a nós. Então, irmãos, graças a Deus por essa afirmação de Jesus. Ele diz: pedi, dá-se-vos-á. E essa, irmãos, basicamente é uma regra humana, uma regra que acontece, né? Você às vezes nem sabendo que uma pessoa é tão fácil de lhe atender e você não pede, né? Não recorre. Isso é um tipo de orgulho, né? Você pode pedir, Jesus está afirmando: pedir, dá-se-vos-á. Pede, vai ser dado a você. Pode ser o homem que vai te dar, pode ser vindo diretamente dos céus. É claro que quem contou essa parábola, quem também está dizendo que vai ser lhe dado, não diz quem vai dar, mas eu creio que é Deus. Deus vai dar, mas também creio que Ele pode usar um meio, pode usar um presidente de empresa, pode lhe dar o que está faltando à sua vida. Quantos casos a gente tem visto? Até mesmo na televisão, pessoas que recorrem ao meio de comunicação para apresentar uma grande necessidade, uma humana, impossível necessidade. E Deus move tudo. E você é atendido. Então, não sei que necessidade você está tendo nesta ocasião, mas sei, posso te afirmar que Deus tudo tem, tudo pode. Ele é amoroso. Quando estávamos separados de Deus, mortos nos nossos delitos e pecados, a Bíblia diz que por amor, Deus nos amou, que deu o seu Filho. Tá, irmãos? Deus é o Deus que dá. Não é o Deus que cobra. Não é o Deus que vende. Não é o Deus de negócio. Não é o Deus que espera receber para poder dar. Não. A Bíblia diz que Deus nos amou de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Então, meu querido, meus queridos, os textos de hoje à noite são esses: Lucas 18, a partir do versículo 1, Mateus 7, começando o versículo 7. Tá. Então, amados, é uma bênção, é um favor, e a gente vai encerrar. Tenho falado, receba esse conselho de Deus, recebamos esse conselho de Deus, não deixemos a oração. Tem um ponto que eu vou encerrar, lembrando, não é que Jesus não sabe, mas Ele, para nossa reflexão, Ele diz: quando vier o Filho do Homem, porventura, achará fé na terra? Quero ressaltar, irmãos, que quando não oramos, quando não buscamos o refrigério de Deus, a dádiva de Deus, a gente, eu diria, irmãos, não estamos bem na fé. Poderíamos estar bem crescidos na fé. Poderíamos estar lendo mais a Bíblia.
Poderíamos estar pedindo mais ao Senhor. Por isso é que Jesus conta a parábola e aí ele diz: porventura, quando vier o Filho do Homem, achará fé na terra? Parece uma expressão assim desconectada, mas não é, irmãos. Ele está se referindo à fé que está dito na palavra: o meu justo viverá pela fé. Sem fé, é impossível agradar a Deus. Pedi, dá-se-vos-á, buscais, achareis. Então, irmãos, Deus nos ajude a andar alinhado com a sua palavra, refletindo naquilo que Deus tem nos ensinado. Não deixemos a fé, não deixemos a palavra de Deus. Amém, irmãos? Então, graças a Deus por nosso Senhor Jesus Cristo, que sempre nos faz triunfar, que já nos deu a vitória. Em Cristo somos mais do que vitoriosos. Então, estamos aqui, eu e você, precisando orar. O Brasil precisa orar. Nossa casa precisa orar. Os membros do nosso lar precisam orar. Precisamos pedir, precisamos buscar. Não vamos ficar, irmãos, inércios, mas vamos crer e pedir a Deus. Amém? Digamos amém. Um dia a gente aprende a confiar em um Deus que faz milagres, que ouve a nossa oração, que se faz presente aqui. Um dia a gente aprende a dar um passo só de cada vez, mas sem duvidar, que Ele continua sendo bom, que Ele continua sendo Deus, que Ele continua sendo bom, que Ele continua sendo Deus. Oh, yeah, yeah. Então chega o dia de viver tudo que se aprender e a enxergar até o que não se pode ver. Chega o dia de entender, até ouvir o não de Deus, mas sem duvidar, mas sem duvidar, que Ele continua sendo bom, que Ele continua sendo Deus, que Ele continua sendo bom, que Ele continua sendo Deus, que Ele continua sendo bom, que Ele continua sendo Deus, que Ele continua sendo bom, que Ele continua sendo Deus. Continua sendo Deus, que Ele continua sendo bom, que Ele continua, que Ele continua sendo bom,